E aí, povo, como vocês estão? Tudo bem? Eu abri uma caixinha lá no Instagram e falei pra vocês deixarem algumas perguntinhas pra eu responder em vídeo, então é isso que eu vim fazer aqui hoje. Eu recebi várias perguntas, graças a Deus, pra não ficar no vácuo, então eu só vou selecionar algumas pro vídeo não ficar muito longo. Quem sabe futuramente eu não traga um outro vídeo nesse estilo. E antes da gente começar o vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar um joinha, deixa um curtir aí pra me ajudar, pro YouTube entender que esse vídeo é bacana, que esse canal é legal e entregar pra mais pessoas. E a primeira pergunta foi: como está sendo a sua experiência com o canal? Sendo bem sincera, tá sendo bem desgastante fisicamente e muitas vezes emocionalmente também, porque é uma responsabilidade, né? Eu me comprometi a trazer vídeos toda semana e eu também trabalho fora, eu estudo, né? Eu tenho os meus compromissos com as outras redes sociais, então às vezes é bem pesado. Mas ao mesmo tempo que é muito pesado, também é gratificante, porque eu sinto que eu tô fazendo o que eu fui chamada pra fazer e eu sinto que eu tô fazendo algo de valor. Não como se eu já não fizesse antes, mas eu sinto que eu tô contribuindo com o reino, né? Eu tô compartilhando aquilo que Jesus me ensinou durante essa minha caminhada, então tá sendo extremamente gratificante. Mas bem cansativo também. A próxima pergunta foi: qual foi o pior anime que você já viu na vida? Abraço, Sam. Abraço, Rick. Eu vou falar só depois da minha conversão. Então, porque os meus olhos agora são diferentes, né? Assistindo qualquer tipo de conteúdo. E o pior anime que eu assisti depois que eu me converti foi Darling in the Franxx. Esse anime tinha tudo pra dar certo. Ele tinha uma pegada futurista, ele tinha... lembra, assim, esteticamente um pouquinho os robôs de Evangelion, né? Os Evas e tal. Só que a história em si, né, que eles contaram ali, ficou meio sem pé nem cabeça, na minha opinião, tá? Na minha opinião. Ficou meio sem pé nem cabeça, tinha tudo pra dar certo, tinha bons personagens, né? Tinha um cenário muito bacana pra criar uma história legal. E além da história não ter sido muito legal, não foi uma história que me cativou, aliás, pra mim foi uma história muito ruim, com um final péssimo. Também tem várias cenas que não agregaram em nada pra história e, sinceramente, só me incomodaram de estar assistindo aquilo, né? Uma hipersexualização das personagens femininas, então não gostei. As próximas perguntas são do Henrique Botelho. Ele me fez várias e dessas eu separei 4 para responder aqui rapidinho no bate e volta. A primeira foi: qual o seu anime favorito? Naruto. Acho que todo mundo já sabe. Tem gente que pensa que é Sailor Moon, mas não é, gente, é Naruto. Qual o seu dorama favorito? Bom, eu não assisti muitos doramas, eu assisti pouquíssimos na verdade, mas o que eu mais gostei de todos que eu assisti foi o que eu li o webtoon dele primeiro, que se chama Proposta de Negócios, né? A Business Proposal. E aí fizeram o dorama e eu fui assistir porque eu já gostava do webtoon. Banda de K-pop favorita são 2, BTS e Stray Kids. Comida preferida? Comida japonesa. Próxima pergunta: você já teve problemas com amizades? E a resposta é sim! Quando eu tava entrando na adolescência, principalmente, eu tive algumas amizades que não agregavam em nada na minha vida, muito pelo contrário. Só me ofendiam, me humilhavam e por isso eu acabei criando muitos problemas de autoestima. Por outras questões também, mas por essas questões de falsas amizades também, né? Ficavam me diminuindo, me difamando, me humilhando, fazendo brincadeiras que não eram legais, e aí eu cresci bem, assim, traumatizada com isso. Tive até um pouco de dificuldade de socializar por conta desses momentos que eu passei. Mas Jesus já me libertou disso, graças a Deus. E hoje Ele colocou pessoas incríveis, amigos maravilhosos na minha vida, então eu sou muito grata a Ele. Eu já contei o meu testemunho no canal da minha amiga, querida Dani, e eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser acessar. Só ir lá conferir, são 2 vídeos, tem parte 1 e parte 2, porque eu falo bem pouquinho, né? Então eu detalhei pouco e ela teve que dividir em 2 partes. Mas tá uma bênção, quem quiser vai lá conferir. Próxima pergunta: como ter forças para jejuar quando parece impossível? Continuo pedindo ajuda de Deus? Bom, eu parto do seguinte ponto. Se a gente for esperar a gente ter forças para ler a Bíblia, para orar, para jejuar, para ir pro culto, a gente não vai. Porque a nossa carne, ela milita contra o espírito. Então a gente vai ter preguiça, a gente não vai ter vontade.
Sendo bem sincera, jejuar não é gostoso. A nossa carne não sente prazer em jejuar, então a gente não vai necessariamente todas as vezes ter forças para jejuar. Mas tem algo que a gente pode ter, que é comprometimento. Ter o comprometimento de ler a palavra, ter o comprometimento de orar, ter o comprometimento de jejuar. Não busque força, busque comprometimento. A força, ela vai vindo conforme o Espírito Santo te capacita durante esse processo, sabe? Tem dias que você vai estar com mais força, tem dia que você vai estar com menos, mas independente da situação, a gente precisa ter o comprometimento de fazer o que precisa ser feito. Continuo pedindo a ajuda de Deus? Eu também parto do seguinte ponto. Tudo que a gente vai fazer na nossa vida, a gente precisa pedir a ajuda de Deus. Todas as boas obras, a gente precisa da ajuda de Deus para fazer. E todas as más obras, a gente precisa da ajuda de Deus para não fazer. Então, continua assim pedindo a ajuda de Deus. Sabe? Une o comprometimento com a sua oração, com o seu clamor. Senhor, olha, eu vou jejuar na quinta-feira. Então, eu peço, por favor, Espírito Santo, me ajuda, me capacita para que eu consiga iniciar e concluir o jejum. Me capacita para que eu não acabe comendo, me capacite para que eu não quebre o jejum. Então tudo, gente, eu tô falando porque é assim que eu faço. Durante o jejum, eu peço ajuda de Deus para de repente alguém não me oferecer uma bala, me oferecer um biscoito, um chocolate, eu acabar comendo, porque isso acontece. Então a gente tem que estar ligado com o céu. E é através da oração, a gente precisa sim pedir ajuda de Deus o tempo inteiro. Gente, o Henrique me fez uma outra pergunta aqui que eu achei muito interessante responder. Tirando as outras que eu já respondi, essa foi bem legal, ó. Já presenciou algum milagre? E a resposta é sim, eu já vivi um milagre. Eu nasci com uma deformação na minha bexiga. Então a minha bexiga não fechava direitinho, ela ficava aberta e a urina voltava pelo canal, né, do rim e corroía o meu rim. Então, desde muito nova, eu já cheguei a ficar internada várias vezes, né? Grande também, lá pros meus 18, 19 anos, eu fiquei internada mais uma vez. E foi sempre uma luta, os meus pais viviam correndo comigo pro hospital, isso e aquilo, porque eu ficava internada, era um monte de medicação, enfim. Eu cresci tomando vários remédios para poder conter, né, esse refluxo, que eles chamam de refluxo urinário. Beleza. Há mais ou menos uns 2 a 3 anos atrás, eu fui a um outro médico e a gente estava conversando e tal. Ele falou assim, o seu caso não tem mais jeito, não adianta, você já chegou numa idade que não adianta a gente tentar tratar, é melhor a gente recorrer à cirurgia. Então eu já vou te passar aqui os exames pré-cirúrgicos e você já vai providenciando isso daí e a gente vai marcar a cirurgia pra fazer a cirurgia na sua bexiga. Eu falei, beleza, na frente dele. Entrei no carro e comecei a chorar. E a partir daí eu falei pro meu marido, eu falei, vamos orar. Eu creio na minha cura, eu creio que eu não vou precisar passar por essa cirurgia. E nós começamos a orar, nós começamos a jejuar, nós fomos na igreja, pedimos oração para os pastores. E um belo dia eu estava visitando a igreja de um amigo meu e uma missionária me chamou e falou assim, eu vejo você num corredor branco de hospital, mas eu vejo você louvando, eu vejo você adorando a Deus. E Deus manda você adorar, independente se você tá num leito de hospital ou se você tá vivendo a sua vida fora do hospital ou se você tá bem ou se você tá mal. Deus manda você adorar. Você não precisa estar no altar adorando, você só precisa adorar Ele. Enquanto você adora, o Senhor te cura. E aí ela não entendeu muito bem o que estava acontecendo e aí depois do culto eu expliquei pra ela, né, que eu já tava fazendo os exames pré-cirúrgicos. Depois disso, eu peguei os meus resultados de exame e levei pro médico. Quando eu cheguei lá, ele colocou naquele... Era como se fosse um raio-x, não é bem um raio-x que fala, mas ele colocou naquele negócio de poder enxergar, né? Assim, o raio-x e tal. E aí ele olhou pra minha cara, olhou pro raio-x, olhou pra minha cara e falou, você não tem mais problema no rim. Eu falei, como não? Mas a gente já tava até marcando a cirurgia. Ele falou, não sei o que aconteceu. Eu só posso te dizer uma coisa. Você só tem uma pequena cicatriz no seu rim direito e você não perdeu a capacidade de nenhum dos rins. Os seus 2 rins estão intactos, com 100% da capacidade e você só tem uma pequena cicatriz, como se fosse uma cirurgia, como se fosse ponto de cirurgia. Aí eu falei, glória a Deus, doutor. Muito obrigada. E te vejo no ano que vem pra gente fazer uns exames de rotina. Beijo, Deus abençoe. E o doutor com aquela cara de pasmo, né? Eu não tive nem muita reação, porque, gente, eu tava tão apreensiva e o Senhor me dar essa cura foi algo assim
Foi um presente incrível que ele poderia me dar, sério. Desde pequena, sofrendo com isso, apreensiva, e ele me deu essa cura. Eu entrei no carro, eu comecei a gritar de alegria, eu comecei a chorar, e eu gritava, eu dava risada, eu dava gargalhada. Gente, foi algo assim, eu até hoje me emociono de contar, porque foi algo lindo, 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 lindo que Deus fez na minha vida, e eu sou muito grata a Ele. Uma semana depois, mais ou menos, eu fiz uns destaques lá no Instagram e eu coloquei tudo direitinho lá como foi. Eu coloquei fotos dos dias que eu estava indo pro hospital, porque conforme eu estava indo, eu estava postando algumas coisas. Não entrava no assunto, mas postava algumas coisas. Então, é um testemunho assim que já edificou a minha vida muito, muito, muito. E eu compartilhei lá e agora eu tô compartilhando aqui para edificar a vida de vocês também. O Gentil perguntou: serve a Deus há quanto tempo? Manda salve. Um salve, Gentil! Eu sirvo a Deus há 5 anos e 2 meses. Esse ano eu completei 5 anos. Próxima pergunta: como ser referência cristã em outros lugares? A resposta é bem simples. É andando conforme Jesus andou. Jesus, ele andava com prostitutas, com cobradores de impostos, e ele não agia conforme eles agiam. Jesus sempre agiu de forma santa, de forma correta, de forma justa, de forma honesta. E a gente aprende com ele, lendo as escrituras, como a gente deve se portar, como a gente deve andar e como a gente deve ser referência cristã no mundo. Então a resposta é lendo, examinando as escrituras e tendo como referência o nosso Salvador, que é Jesus Cristo. Fazer o que ele fez e fugir do que ele falou para a gente fugir. Leia as escrituras, medite nela e aprenda com o seu mestre o que você deve fazer ou não. O que fazer para um espírito teimoso sair de você? Você precisa de oração. Se você não congrega em alguma igreja, procure alguma igreja bíblica e peça oração para os pastores. Você precisa receber oração de libertação e precisa ter acompanhamento pastoral. O acompanhamento pastoral após a oração é extremamente importante. Por quê? A nossa carne, ela tem uma inclinação natural ao pecado. Então a gente não deve achar que a gente tem força suficiente para fugir do pecado sozinhos. Nós precisamos andar em comunhão com a igreja e nós precisamos estar o tempo todo orando e buscando a presença de Deus. Após você receber oração e você congregar numa igreja bíblica, você precisa receber acompanhamento pastoral justamente para você conseguir lutar contra o pecado. Fugir do pecado, lutar contra o pecado e fechar as brechas que podem estar abertas. São justamente por essas brechas que o inimigo age na nossa vida. Quando você decidiu acordar mais cedo para realizar os seus devocionais, como foi o início dessa nova rotina? Eu decidi acordar mais cedo para fazer os meus devocionais tem mais ou menos 1 ano. 1 ano ou mais? É mais ou menos 1 ano. Por quê? Eu já fazia academia pela manhã, então eu acordava às 5h30, comia alguma coisa, me trocava e ia pra academia. E aí eu chegava à noite e ia fazer o meu devocional. Só que não tava rendendo. Eu tava com sono, eu tava cansada, eu tava desmotivada, eu tava com a cabeça cheia de coisa. E aí quando entrou a pandemia, que eu parei de ir pra academia, eu inverti o horário. Começava a fazer o meu devocional entre 5 e 5h30. E foi muito, muito bom pra mim. Por quê? Agora eu presto mais atenção. Agora eu acordo, eu tenho muito mais disposição de manhã. Então eu acordo, leio a Bíblia, consigo entender o que eu tô lendo, consigo orar de forma mais eficaz, então é maravilhoso. Então o início dessa rotina foi mais fácil, porque primeiro eu tive que passar pelo baque de acordar cedo pra ir pra academia. Eu levei um tempo pra acostumar, mais ou menos aí 1 mês, dando uma sofridinha assim pra acordar. Mas, gente, tem que ser insistente, tem que continuar insistindo, tem que continuar tentando. Porque o nosso devocional é o momento mais importante do nosso dia, então a gente tem que estar bem. Quem quiser saber um pouco mais sobre como eu faço meu devocional, eu vou deixar o cardzinho aqui em cima, aqui, não sei de qual lado que é, mas eu vou deixar o card aqui, é só dar uma conferida lá que tem dicas bem legais. Como conhecer o Devotional Time, que é o nosso servidor no Discord. Link na descrição. Bom, eu já segui a Esther e aí eu já não usava mais o Discord, eu já tinha desinstalado porque eu entrei em alguns servidores que não batia a ideia e aí eu não conseguia conversar. Aí ela postou nos stories dela que tinha aberto o servidor e eu falei, tá, um dia eu vou instalar e vou entrar. Só que aquilo ficou martelando na minha cabeça, ó. Por 1 mês eu fiquei com esse martelando na minha cabeça e eu me sentindo incomodada pra entrar. Beleza. Baixei o Discord e entrei. Comecei a fazer amizade com o pessoal e
Foi uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida, porque foi lá que eu fiz grandes amigos e que eu sou extremamente edificada com os nossos devocionais, com as nossas calls de oração, com as nossas calls de karaokê, com os filmes que a gente assiste, com o papo que a gente bate lá, é muito gostoso. Próxima pergunta. Como falar sobre Deus sem vergonha de falar algo errado? Eu acho que a gente não tem que ter vergonha de falar algo errado, né? A gente tem que ter temor de falar algo errado. Porque se a gente fala algo a mais ou algo a menos, a gente está alterando a palavra de Deus. E é aí que entra o temor. E o que a gente faz com esse temor? Esse temor a gente faz o que? A gente simplesmente sente temor e aí a gente não fala da palavra? Não. A gente pega esse temor e direciona ele para o lugar certo. A gente vai estudar as Escrituras. Quanto mais a gente estuda as Escrituras, mais entendimento a gente tem, mais autoridade dentro do assunto a gente tem e mais a gente consegue discorrer sobre o assunto. E é muito importante também que a gente, eu vou bater nessa tecla, que a gente tenha acompanhamento pastoral. Por quê? Os nossos pastores vão nos direcionar. Você falou isso aqui errado, isso aqui não tá certo. Ele vai nos ensinar, eles vão nos direcionar, eles vão nos capacitar. Então é importante a gente ter acompanhamento pastoral e ter humildade pra gente aceitar a correção quando a gente falar alguma coisa errada. E pra gente corrigir também, pra gente voltar atrás e falar, eu disse tal coisa, mas isso que eu disse não foi muito legal, então eu retiro o que eu disse. Saber falar não sei também é muito importante. A gente não sabe de tudo. A gente vai viver uma vida inteira e a gente ainda não vai saber de todos os mistérios de Deus. Então é importante, se alguém te pergunta alguma coisa, né, você trouxe uma palavra ali, falou sobre Jesus, falou sobre o Evangelho, a pessoa te fez uma pergunta que você não sabe, fala, eu não sei, não vou te responder agora, mas eu vou buscar entendimento dentro da palavra e eu te trago essa resposta depois. Então é muito importante você ler as Escrituras, ter humildade para aprender com outras pessoas e ter humildade para corrigir quando você falar alguma coisinha fora do lugar. Como e por quem você ouviu falar de Jesus? Olha, a primeira vez que eu ouvi falar de Jesus, mas não foi assim, Jesus morreu para nos libertar, para nos curar, para nos salvar, foi na Igreja Católica. A minha mãe era católica, então eu ia para as missas com ela, e aí ela me colocou na catequese também, então eu aprendi algumas coisas lá, mas não de forma aprofundada. Depois, com os meus 14 anos mais ou menos, 2 grandes amigos meus se converteram na época, e eles me levavam para a célula que era na casa deles, no condomínio que eu morava. E a partir dali eu já comecei a ouvir um pouquinho mais sobre quem é Jesus, o que ele fez, mas ainda assim não me converti não chegou a me convencer. Não era o momento ainda. E aí, anos depois que eu me converti, aí eu entendi. Então Jesus é Deus, Ele salva, Ele cura e Ele liberta. E Ele me salvou, me curou e me libertou. Próxima pergunta. Já viu o filme do Doutor Estranho? Ó a polêmica. Já vi. Fui assistir no sábado, fui com alguns amigos no cinema assistir e eu gostei. E a última pergunta vai ser de quem? Do Henrique de novo, porque ele fez muita pergunta boa. E a pergunta dessa vez foi: como orar? Eu já falei um pouco sobre isso lá no Instagram também. Teve uma vez que eu gravei alguns stories falando sobre isso. Eu vou dar uma resumida aqui, né? Porque essa pergunta daria um vídeo inteiro só sobre como orar. Mas dessa vez eu vou pegar como base Mateus 6 a partir do verso 7. Que inclusive foi o próprio Jesus ensinando os discípulos a orar. Eu pego esse texto como referência para as minhas orações e eu tiro algumas coisas muito bonitas e muito profundas dali. Diz assim: ao orar, não repitam frases vazias sem parar como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. A nossa oração, só nesse trecho aqui eu já entendo que ela não pode ser superficial. Não pode ser como se fosse só um ritual. Ela deve fluir do nosso coração. Não necessariamente com palavras bonitas, mas com palavras sinceras. Continuando. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu. A gente tem que ter no nosso coração o entendimento e a convicção de que Deus é real, que Ele é. Ele não existe, Ele é. Antes de tudo, ter a convicção de que Ele está no lugar mais alto, acima de todos os problemas e de toda a dificuldade. Continuando. Santificado seja o teu nome. A adoração é um momento extremamente importante na nossa oração. Adorar o Senhor por tudo que Ele fez, faz e fará. Adorar a Ele por quem Ele é.
Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa parte da oração demonstra submissão. É declarar do fundo do nosso coração que nós desejamos que a vontade dele seja cumprida na nossa vida. Dá-nos hoje o pão para esse dia. Demonstra nossa dependência nele. Não é o pão de amanhã, de depois de amanhã, de semana que vem. É o pão de hoje. É confiar que ele vai dar pra gente hoje aquilo que a gente precisa pra hoje. E amanhã a gente precisa crer, sem nem pedir, que ele vai nos dar, que ele já proveu. Não é como se fosse um pedir porque a gente não confia que ele vai dar ou que a gente acha que ele vai esquecer. É principalmente sobre demonstrar a nossa dependência. E perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. É clamar pela graça de Deus, tanto para que a gente libere perdão, quanto para que nós sejamos perdoados por Ele. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livramento. Não precisa nem falar muito sobre essa parte. Nas nossas orações, nós devemos pedir capacitação para o Espírito Santo para que a gente consiga vencer as tentações. Afinal, a Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. E o nosso cuidado para não cair está em Cristo. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Adoração novamente. Reconhecer que Ele detém todo o poder, toda a glória e toda a majestade, desde sempre e para sempre. Quando a gente adora a Deus, o nosso coração se coloca no lugar certo. Nossas dores são entregues no lugar certo, as nossas falhas são corrigidas no lugar certo. Olhar para Jesus Cristo nos cura. Bom, gente, por hoje eu respondi algumas perguntinhas. Como eu disse, não deu para trazer tudo, porque senão o vídeo ia ficar mais longo do que provavelmente já ficou. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece, de novo, curte para me ajudar, se inscreve aí no canal. Vamos crescer essa comunidade. Deus abençoe a vida de vocês e te vejo no próximo vídeo. Tchau!